Boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Sejam bem-vindos a este lugar de oração. Deus seja louvado por sua iniciativa de pegar o seu aparelho e sintonizar aqui no canal Tempo 3. Seja na sua televisão, no seu celular, Deus seja louvado por sua atitude. Sabe por quê? Porque nós nos encontramos aqui para ouvir a voz de Deus. Isso é nobre, porque muita gente nesse horário, ao meio-dia, está buscando a sobrevivência. Tão envolvidos com sua própria subsistência que esquecem-se de Deus. Mas o Senhor deu a você esse privilégio de lembrar que você não pode sair da sua presença, que onde você estiver correndo ou dormindo, o Senhor está presente. E se Ele está presente, nós devemos ter essa consciência para que a gente saiba como nos portar, como viver cada minuto da nossa vida. Estamos na presença do Senhor, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, deixe aqui o seu comentário, faça a sua inscrição. Se você se sentir abençoado pelo conteúdo que vamos expor aqui, reparta com outras pessoas, deixe a sua curtida. Todas as vezes que você curte, você está impulsionando o vídeo para alcançar outras pessoas, né? Eu sempre dizia no início aqui das nossas lives, curtir é a sua forma mais fácil de evangelizar. Faça isso. Deus levará isso em conta. Você procurou um jeito de curtir esse vídeo, mesmo que você não saiba, peça ajuda a alguém. Aperta lá no joinha, assim, ó. Tem um assim para baixo e tem um assim. Se você não gostou, você aperta assim. Se você gostou, você aperta assim. Tá bom? Para que Deus possa fazer uso desse conteúdo na vida de outras pessoas. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos ao nosso momento de oração, que é o momento mais solene junto com o estudo da palavra. É o momento que eu sempre chamo você para descansar. Vamos lá? Quem puder, feche os olhos, quem puder, curva a cabeça, vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, pela fé em Jesus Cristo, porque, Senhor, parece loucura para os homens que alguém possa fechar os olhos e, pela fé, entrar na sala do trono. É muito difícil que pessoas não espirituais acreditem que isso é possível. Mas nós cremos que estamos na sala do trono pela fé em Jesus Cristo. E aqui, Pai, estamos não somente para te pedir coisas, mas também para te engrandecer, para te louvar. Porque o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Redentor. O Senhor tem feito tudo o que precisa ser feito para que sejamos salvos. O Senhor tem derramado sobre nós graça e misericórdia. O Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênção. E por isso nós te louvamos, te agradecemos. Somente a Ti a voz deve ser usada para louvar, para cantar. Somente a Ti os louvores devem ser erguidos. Somente para Ti devem ser direcionados. Porque Tu és o único Deus no céu e na terra. Só o Senhor demonstrou por nós tamanho amor. Só o Senhor demonstrou por nós, através da cruz do Calvário, o quanto o Senhor foi capaz de entregar-se a si mesmo, de abrir mão de si mesmo, para salvar os seus filhos. Por isso o nosso louvor jamais vai parar. Se morrermos ou se estivermos vivos até a Tua vinda, o nosso louvor continuará por toda a eternidade. A fé que temos em Tuas promessas, promessas da ressurreição, o Teu povo terá o privilégio de cantar louvores a Ti, Pai, pelo resto. Aliás, não resto, porque não existe resto para a eternidade, mas por toda a eternidade o povo terá a oportunidade de Te exaltar. E a Tua palavra diz que no céu não haverá cansaço em louvar ao Senhor. Faremos isso por dias e dias, meses e meses, anos e anos, por toda a eternidade. Quanto mais nós te louvarmos, mais admirados ficaremos na Tua grandeza e no Teu infinito amor. E bendito seja para sempre o nome do Senhor. Pai amado e querido, vamos aproximar-nos de Ti e sentimos que precisamos ser avaliados, que
Que teu Espírito desfrute agora os nossos corações, que ele veja o que precisa ser retirado e nos revele a necessidade de nos arrependermos de qualquer pecado que tenhamos cometido, principalmente os pecados intencionais, aqueles que a gente sabe que tem cometido. Essa semana nós temos falado sobre o problema do pecado, a necessidade de tratar com ele. Porque se não formos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, se não olharmos com seriedade para esse tema, não teremos esperança. O problema do pecado só se resolve com o teu sangue, o sangue do teu Filho. E é por isso que nós precisamos olhar com atenção, Senhor, para esse tema e te pedir que nos dê sabedoria para compreendê-lo. Então, primeiro nos examine, Senhor, tire da gente tudo que for mal, pelo poder do Calvário. Lava-nos com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo de todo e qualquer pecado. Aceite a confissão que está sendo feita agora por muitos dos teus servos que aqui estão orando. Aceite o pedido de perdão, promova arrependimento genuíno, porque essa é a essência do teu Evangelho, Pai. Arrependimento e conversão. Ajude-nos. Que possamos viver para a glória de teu nome. Pai amado e querido, também oramos uns pelos outros. Conheces as nossas necessidades, conheces cada pedido de oração que foi feito aqui. Tu sabes a intensidade da angústia do coração de cada um. Tu sabes quem está sofrendo mais, quem está mais angustiado. Tu sabes aqueles que estão com o coração mais tranquilos. Tu conheces a condição humana, mais do que nós mesmos. Por isso nós confiamos nos nossos desejos, sonhos, necessidades, tristezas e alegrias. Nós dedicamos a Ti, entregamos a Ti, para que o Senhor opere a Sua vontade em nossas vidas, que a gente possa Te louvar, vendo a Tua mão mover-se sobre a nossa história. Pai amado e querido, Tua palavra será aberta mais uma vez, como todos os dias fazemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que Teu Espírito comece a iluminar-nos, comece a nos dar sabedoria, capacidade de compreender a mensagem que o Senhor deixou para nós em Sua palavra. Que Teu Espírito caminhe entre nós. A área territorial dessa igreja aqui é muito ampla, Senhor. Tem gente em todo lugar do Brasil, tem gente de fora desse país. É uma igreja gigantesca. Mas nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor olhe para o coração de cada um, individualmente. E que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, possamos guardar nele o nosso coração, e que o Senhor vai nos ensinar. Que o Espírito entre em ação nesse momento, se mova dentro de nós. E falando em Teu Espírito, Pai, continuamos ansiosos pela chuva serena. Continuamos ansiosos pelo momento em que essa terra será iluminada com a Tua glória, fazendo a influência do poder do Espírito Santo em nós. Então derrama, Senhor, Teu Espírito que engane a vida, Senhor, Tua igreja. Teu Espírito venha em plenitude, Teu Espírito assuma a direção da pregação do Evangelho. Para que a gente termine no tempo que o Senhor estipulou para ser terminado essa pregação. Pois está escrito que todos ouvirão a Tua palavra. Esse Evangelho do Reino será pregado a toda a nação, pelo domingo do povo. E quando isso acontecer, virá o fim. Estamos ansiosos por esse encontro contigo, nos dê essa graça. Escute a nossa oração que hoje fazemos. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom entrar na presença de Deus. Paz que a gente sente. Para aqueles que gostam de me ajudar em colocar o texto na tela, texto de hoje, Salmo 50, verso 23. Salmo 50, verso 23. Antes da gente ler, vamos fazer aqueles comentários iniciais. Quantas e quantas vezes você já ouviu, provavelmente até que você já esteja cansado de ouvir, que nós temos que nos preparar
para a volta do Senhor Jesus Cristo, nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Preparação. Mas o tema de hoje, você já deve ter visto, o tema de hoje é pequenininho, despreparados. Quem são aqueles que estarão despreparados? Você pode associar esse despreparado àquele que vai estar no mundo, curtindo o mundo, e até quando ouve falar que estamos perto do fim, ao invés de ele se arrepender, ele diz, já que estamos perto do fim, eu vou aproveitar a vida. Porque já não creem que há vida depois da morte. Não no sentido de imortalidade da alma, mas depois da morte, nós temos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Então, há vida, sim, após a morte. Não durante o sono da morte, mas depois da morte. Após ela. Porque enquanto ela nos aprisiona na terra, não há vida. Mas depois que o Senhor, diz a Bíblia, soar a trombeta, dada a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, não acaba quando a gente morre. Não acaba. Existe a esperança da ressurreição, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a temática aqui é o preparo para isso. Algumas pessoas olham e dizem, estamos no fim do mundo, quero aproveitar a vida enquanto há tempo. Já perderam a esperança de vida eterna. Não querem saber a respeito de Deus, não acreditam em Deus, e a Bíblia chama esses de pecadores. Chama, inclusive, de escarnecedores. Que Cristo vai voltar queimado, e se ele voltar, vão fazer a mesma coisa que fizeram com ele da primeira vez, como se Cristo fosse voltar como um homem de dores. Não virá mais como um homem de dores. Ele aparecer nos céus, virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande em glória e majestade, não mais com aquele corpo possível, agora ele vem um corpo glorificado. E ele vai fazer a mesma coisa com todos aqueles que mantêm a esperança e fé no seu nome. Aqueles que se preparam. Mas assim como tem esses que são escarnecedores, pecadores, que a Bíblia chama, também tem os ímpios. A gente estudou essa semana. Pessoas que estão dentro da igreja, envolvidas no trabalho de Deus, mas vivem vida dupla, cometem pecados conscientes, raciocinados, racionalizados, pecados intencionais, deliberados, não todos os nomes que der. Então, pessoas que sabem o que estão fazendo de errado, mas não mudam, acreditam, como a gente estudou, que o fato de estarem envolvidos no trabalho de Deus, isso será computado para eles como justiça. E é por isso que eles vão dizer lá no final, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso e aquilo, não vos conheço, dirá o Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas, apesar de estarem envolvidas na causa de Deus, praticam a iniquidade. Vivem na prática da iniquidade. Vivem em estado de carnalidade, mesmo envolvidos com as coisas de Deus. Triste isso, não? Mas a verdade é pura. Então tem os pecadores, os blasfemadores, os escarnecedores, tem os ímpios, que são aqueles que estão dentro da igreja, mas não têm compromisso sincero com Deus, que estão comprometidos com seus pecados, com seus prazeres, desses, né? Então, resta um pequeno povo, um grupo que a igreja chama, que a Bíblia chama de remanescente, que é um grupo que estará preparado para a volta de Deus. Os despreparados estão focando a sua atenção em outras coisas, que se parecem com as virgens nécias. Eles não se prepararam, não buscaram organizar a casa, arrumar a casa para esse momento tão solene de encontro com Deus. Essa é a questão. Então, vejam só, o verso 23
capítulo 50 de Salmos, diz assim: o que oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe que veja a salvação de Deus. Tem duas coisas aqui que eu queria que você levasse com você. Tá? Espero você fazer a síntese da forma correta desse livro. Duas coisas. Primeiro, continue louvando ao Senhor em qualquer circunstância. Isso é um sacrifício. Está sendo difícil louvar ao Senhor no momento que você está passando? Continue. Continue. Porque Deus vai reconhecer aqueles que assim vivem. Estão passando por necessidade, afrontas, perseguição, doença, dor, tristeza, ansiedade, depressão, mas mesmo envolvidos nessa escuridão que esse mundo nos traz, eles são capazes de louvar ao Senhor. Dói demais, sabe? É incômodo, é desconfortável estar passando por tudo isso, dizer: o Senhor é a minha alegria. Eu continuo confiando no Senhor. É um sacrifício muito grande, por isso a Bíblia chama de sacrifício de louvor. E se você for no comentário bíblico, vai falar que sacrifício de louvor é justamente isso. É uma pessoa que consegue manter-se ligado a Deus, prestando atenção nas coisas que Ele pede, fazendo a sua vontade, mesmo em circunstâncias adversas. Há adversidades acontecendo de um lado e do outro da vida do crente, mas ele continua louvando, exaltando. Essa é a primeira lição do texto. E a segunda lição do texto tem a ver com o nosso tema, que prepara o seu caminho. Dar-lhe que veja a salvação de Deus. A gente fala tanto de preparação, às vezes das virgens mestres, das virgens prudentes. A gente fala tanto isso na igreja, tanto, mas sabe, a impressão que dá é que muitas vezes a gente chega na igreja e sai, chega e sai e nada acontece. E é como se a gente viesse aqui também, a hora da oração do meio-dia, como se a gente participasse da célula 57, a gente fosse aos cultos de quarta-feira à noite, domingo à noite, estamos envolvidos com as coisas de Deus, mas quando se fala de preparo, a gente parece que esquece que o crente é uma pessoa, é um servo em movimento. Ele está trabalhando, agindo em prol de sua preparação. Então, meu irmão, eu quero levar você a pensar nisso. Como é que você tem se preparado? Qual foi a última decisão que você tomou nesse último mês? Qual foi a decisão que você levou aos pés de Cristo e disse: Senhor, eu preciso consertar isso aqui? Faz parte do preparo. Senhor, eu preciso resolver esse problema desse pecado. Senhor, esse pecado vai destruir a minha vida e vai me levar para o inferno. Pai, eu preciso resolver isso. Pai, como se resolve isso? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço aos meus pacientes. Né? E como é que você acha que isso pode ser resolvido? E a gente mergulha num diálogo que tem como objetivo encontrar respostas para as questões. Estar preparado para a volta de Jesus, lidando principalmente com as questões do pecado, é extremamente necessário. Porque essa é uma preparação que é básica em todos aqueles que herdarão o reino. Todos estarão em processo de atividade, em preparação. Então, para você entender melhor, você vai na igreja, você ouve aqui, ou em qualquer outro lugar, sabe? A gente precisa dedicar mais tempo para Deus em oração. A gente precisa se afastar mais das redes sociais. A gente precisa guardar a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, de ouvir, de pensar, de ver, de conversar sobre coisas que não agradam a Deus. Quais são as decisões que você tem tomado após ouvir essas coisas? Quando Jesus encontrou o jovem rico, ele disse: mestre, o que para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos, e começou a citar os mandamentos para ele. Citou, inclusive, os mandamentos que dizem respeito à sua relação com os outros.
Mas aí quando Jesus disse, só falta uma coisa, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem me seguir. A resposta natural de alguém que teve um encontro com o Filho de Deus seria: imediatamente farei, Senhor. Assim como fez Zaqueu. Zaqueu teve uma atitude imediata de preparação para o reino. Foi convencido do pecado, percebeu o que estava acontecendo, recebeu a visita de Cristo em sua vida, e o que ele fez? Começou a se preparar para o reino, tomou decisões, começou a agir. Agir, meu irmão. Agir. Então, quantas decisões você tem tomado nesses últimos meses? Quantas coisas você tem levado aos pés do Senhor para que Ele te ajude a vencer? Pai, eu estou aqui e a gente precisa trabalhar nisso. Eu quero resolver essa situação. Não aguento mais. Cometer este pecado está te ofendendo, está te machucando. Está prejudicando a minha vida, prejudicando a vida das pessoas. Mas cedo ou mais tarde, aquele que está em oculto, os pecados que estão sendo realizados em secreto vão se manifestar. E vai trazer muita dor e sofrimento aos seus praticantes. Então, por que é tão necessária a preparação, irmão? Porque quando Jesus voltar, ele vai encontrar aqueles que se prepararam, que estavam em movimento, e vai levar esses, vai reunir esses do seu lado direito. Mas aos despreparados, ele dirá, não vos conheço. Você acha que está num processo de preparação, sinceramente falando? Não precisa escrever aqui, não. Será que você realmente está em processo de preparação? Olha para a tua vida atrás. Se estiver acontecendo, louve a Deus por isso. Vamos também ser fingidos aqui, não. Ainda há pouco tempo estava conversando com alguém aqui de uma sessão, dizendo para essa pessoa, é possível sim olhar para trás e ver as vitórias que Deus já nos deu. Você queria vencer determinado pecado que você tinha algum tempo atrás, que você não tinha controle sobre ele, Deus te deu capacidade de controlar, você está se preparando. Glória a Deus por isso. Continue, viu? Continue, vá em frente. Continue a se preparar. Se eu tenho vencido isso, isso não é mais uma fraqueza para mim. Eu tenho conseguido me manter longe desses lugares que são perigosos para mim, que podem me levar à vida do passado. O Senhor tem me preservado, tem me ajudado a tomar decisões. Pai, me ajude a continuar nesse processo. Isso está em preparação, meu irmão. Você precisa ver, sabe, as unhas que estavam cravadas dentro de você, as unhas do dragão de Satanás, que te acorrentavam, que te prendiam na sua vida, sendo tiradas da tua carne, uma a uma, pelo poder do Espírito Santo, pela autoridade de Cristo, dia a dia. Pode ser até lentamente, mas com certeza está acontecendo todos os dias. Você está em atividade, está em movimento, como diz Sala 57. Em movimento. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem coisas que você precisa fazer. Quando Deus fala a respeito de Jó, que ele diz, homem temente a Deus, faz o quê? Se desvia do mal. Jó estava em preparo constantemente. Estava evitando o pecado constantemente, se desviando daquilo que podia desviá-lo de Deus. Por isso Deus o tinha como homem temente a Deus. E se desviava do mal. A gente precisa exercer a preparação exigida. Prepara-te. Eis que venho sem demora. E guarda o que você tem, para que ninguém tire de você a sua coroa. Não para, não dá para parar. E eu encerro fazendo você lembrar daquela visão de Ezequiel, Vale de Ossos Secos. Quando Deus disse, profetiza esse ossos, e Ezequiel profetizou, sabe que a Bíblia houve um barulho, um reboliço, ó. Os ossos estavam uns batendo nos outros, tentando se organizar, cada osso procurando o seu osso, cada articulação se juntando, houve movimento
É assim que acontece quando o Espírito de Deus é soprado em nossa vida. O Espírito de Deus soprou na tua vida, irmão? Se não soprou, permita que essa palavra que nós estamos liberando aqui seja o sopro do Espírito na tua vida, para que haja um reboliço, um movimento. Porque quando começar esse movimento, e você estiver estruturalmente pronto, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu em Ezequiel. Você estará de pé, pronto para ser usado. Aí então virá o Espírito Santo e soprará sobre você. Se você vivia como morto espiritual, agora você vai viver para a honra e glória do nome do Senhor. Dia a dia você vai continuar evoluindo. Deixe que Deus transforme a tua vida. Deixe que Deus te convença. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Chama você ao preparo. Não passe batido, meu irmão. Não fique parado. Tome decisões. Ah, sabe por que eu não tomei essa decisão ainda? Porque eu tenho medo. Eu sou tão dependente disso que é capaz de eu voltar. Não pensa nisso. Toma a decisão. Ora a Deus, pede força e vai. Deixa o resto com ele. Mas e se por acaso eu cair? A Bíblia te responde. Se acaso tropeçares, tens um advogado junto ao Pai. Vai a Jesus, pede perdão e volta para a prática, para o preparo, para a luta. Volta imediatamente. O que importa é que você não viva num estado de carnalidade. Não viva num estado de homeostase. Como se fosse uma água parada que não vai nem para frente nem para trás. Senhor Deus, nosso Pai, ajuda-nos. Não queremos estagnar na nossa vida espiritual. Não queremos parar de agir. Que haja um reboliço em nossas vidas, se necessário for. Que possamos nos movimentar, Senhor. Que possamos nos mexer. Com a intenção de nos prepararmos. Precisamos tomar decisões todos os dias, Senhor. Ajude. Tomarmos decisões a respeito de coisas que ainda nos aprisionam a este mundo. Essas decisões a gente não pode tomar sozinhos. Nós não podemos tomar sozinhos. Precisamos ter o Espírito para que esse mover produza glorificação ao teu nome. Nos dê essa graça, nos dê essa bênção, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Hoje é quinta-feira, amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui nesse mesmo horário. Permaneça na presença do Senhor, porque se preparar com benefício, cuidar dos pensamentos, das palavras, ações e reações. Ficar trabalhando pensamentos, palavras, ações e reações é estar se preparando para o reino. Peça auxílio ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Se Ele permitir, amanhã a gente se encontra mais uma vez. Fica com Deus.